Encontrar um unicórnio, como são chamadas as empresas que valem US$ 1 bilhão ou mais, não é uma tarefa fácil. Mas a gestora do investidor com quem eu converso hoje foi uma das primeiras a apostar na Log, que hoje vale mais de US$ 1 bilhão. Eu estou aqui nos estúdios da B3 com Leonardo Teixeira, sócio da Iporanga Ventures. Leonardo, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Ralf. É um prazer estar aqui com você hoje. Leonardo, então, antes de falar da Log, eu queria que você falasse um pouquinho da Iporanga Ventures. Assim, como surgiu a Iporanga? Legal. A Iporanga Ventures é um branding novo que a gente tem usado, antigamente conhecida por Iporanga Investimentos. Ela surgiu em 2009 com os meus sócios fundadores da casa, como uma casa de asset management tradicional, né? Então gerindo fundos líquidos. Ela ainda gera um fundo líquido hoje. Passou por uma fase onde tinha um fundo quantitativo e a proximidade com diversos desenvolvedores, desenvolvendo os códigos, os algoritmos desse fundo, fez com que a Iporanga, enfim, abrisse os seus olhos para esse fenômeno da tecnologia que estava realmente expandindo no mundo, enfim, todas essas startups, né? Então, a Iporanga realiza seu primeiro investimento em 2011, por essa influência que eu acabei de mencionar, e começa a sua história, então, como casa investidora de empresas de tecnologia, efetivamente, em 2011. Né? Quantos fundos vocês já montaram? Muito bem, fundos de tecnologia, o atual é o segundo fundo, então tivemos um primeiro fundo que está completamente investido. Né? Ademais desse fundo, tem um fundo macro, um FIM, que gerencia exatamente ativos líquidos. Né? Quanto que é esse primeiro fundo? De que valor era? O primeiro fundo foi um fundo de US$ 3 milhões, que foi investido até 2016. Esse fundo tem uma performance marcada, registrada nos livros, de 16 vezes o capital investido, aproximadamente 69% de IRR. E você agora está num segundo fundo, que é um fundo de US$ 50 milhões, é isso? É isso mesmo, Ralf. Então, esse é o fundo 2 de tecnologia. É um fundo de US$ 50 milhões. A gente fez uma captação, já fez um primeiro close, aproximadamente 40% desse valor, e a gente ainda está em fundraising para um segundo close que deve acontecer agora no começo do ano que vem. Falando um pouquinho sobre a tese desse fundo, esse fundo é um fundo focado no estágio de pré-seed e seed. Então, isso equivale a dizer, para Brasil, para termos de Brasil, investimentos da ordem de US$ 250 mil a US$ 1 milhão no extremo alto por empresa. Né? É um fundo que vai investir majoritariamente em Brasil, em empresas tecnológicas no Brasil. É um fundo que aposta nos empreendedores num extremo quando ainda estão no seu PowerPoint, por assim dizer, e talvez num sweet spot ali, num ponto mais interessante de entrada, quando a empresa já está iniciando as suas vendas. Né? Mas são sempre times pequenos, talvez 5 ou 10 pessoas, ainda com cash burns, talvez da ordem de R$ 80 mil até no máximo de R$ 100 mil. Então, empresas realmente no começo de suas vidas. Né? Tá. Você está dando um salto de um fundo de R$ 3 milhões para um fundo de US$ 50 milhões. É um salto gigantesco. Assim, o que permitiu esse salto? Eu acho que é uma conjunção de fatores, Ralf. Primeiro, a gente, ao longo dos anos, foi acompanhando o desenvolvimento do ecossistema, e de fato o ecossistema hoje permite você operar fundos maiores. Né? Realmente, para fazer um bom trabalho no estágio de pré-seed e realmente ajudar essas empresas ao longo do seu crescimento, um fundo muito pequeno vai colocar desafios tanto para a operacionalização dele quanto para a tranquilidade da gestora. Né? Mas vale pensar o seguinte: na verdade, não é que geríamos um fundo de US$ 3 milhões e agora vamos gerir um fundo de 50. Né? A gestora Iporanga já gerencia fundos há bastante tempo, tem aproximadamente US$ 100 milhões no total de ativos sob gestão. Então, não é que estamos fazendo um salto maior do que a perna, né, digamos assim. Né? Quantas startups estão no portfólio de vocês? Legal. No fundo 1 foram investidas 9 empresas. 9 empresas. Tá? No conjunto dos gestores, a gente investiu em quase 30 empresas conjuntamente. Né? E agora, com esse fundo, vocês imaginam que quantas empresas vocês pretendem investir? Legal. Entre 30 e 50 ao longo de 4 anos. Então, mais ou menos, talvez, número médio aí, 40 empresas, 10 por ano.
é o que a gente se propõe a fazer com esse fundo 2. Já começou a investir ou ainda Já não? começou, claro, já começou. Já tem investimentos anunciados? Temos investimentos Pode anunciados, posso falar, com muito prazer. É uma primeira empresa investida, saiu na mídia recentemente, chama-se Gorilla Investimentos. Ah, sim. Né? O Guilherme, que é o Guilherme, que é um dos sócios, exatamente. Ele está como CEO da Gorilla e ele está no comitê de investimentos comigo, né? Então essa é uma empresa que a gente sempre acreditou muito na oportunidade. O fundo é investidor dela, ela passou agora por um série A de 35 milhões de reais, então realmente a gente está muito contente. A gente fez mais 2 investimentos, ainda estamos preparando a divulgação deles e tem mais 2 em processo de investimento, ou seja, totalizando 5. E na verdade a gente tem ali um backlog bastante grande de empresas interessantes para analisar. Então acho que a gente rapidamente deve investir em 10 empresas aí nos próximos 3 a 5 meses. Então, Leonardo, no próximo bloco você me conta um pouquinho da tese do seu investimento. Ok. Então fica aí que o Leonardo vai voltar daqui a pouquinho, é só você clicar aí no próximo vídeo que ele conta qual é a tese de investimento da Iporanga Ventures.